A igreja com a paz do Senhor. Nós estamos alegres. Eu estou muito alegre por ter a oportunidade de estar aqui novamente. Essa é a nossa casa. Esse é o local que Deus tem nos colocado como casa, local de adoração ao nome dEle, local que nós somos abastecidos semana após semana da palavra dEle, para nos sustentarmos, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Romanos. Capítulo 5. Romanos 5. Antes de nós lermos, eu gostaria de ressaltar a maneira como Deus é maravilhoso e onipresente na nossa vida. Porque quando nós chegamos aqui essa noite, como o Fernando citou, nós tivemos um louvor falando a respeito de esperança. Que a nossa esperança está num Deus vivo. E aí o Fernando veio aqui e ele até citou a palavra que nós vamos ler agora, falando a respeito de perseverar, de estarmos firmados numa esperança que provém do Senhor, da vinda do Senhor, e de termos a garantia, um horizonte próximo que nos abastece. Embora nós sejamos tentados dia após dia e provados, nós, pela graça e pela presença do Espírito Santo, conseguimos vencer isso e dar ordem à nossa alma que se aquiete e obedeça ao que Deus nos estabeleceu. E a palavra de hoje, ela é uma continuidade. Desde o momento que nós chegamos aqui, o Senhor está falando aos nossos corações. E Romanos 5, versículo 3, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio da presença do seu Espírito Santo, que Ele nos concedeu. E de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, e dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora um bom homem. Talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus não. Demonstrou o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Vocês podem se sentar. Essa palavra é maravilhosa. E se nós pudéssemos simplesmente digerir o que Deus nos diz aqui, nós já estaríamos abastecidos para essa noite. Ele nos lembra quem nós éramos antes de conhecê-lo, antes de termos a oportunidade de termos o seu amor derramados em nós, através da presença do seu Espírito Santo. Mas ele vai além, ele nos lembra isso, e no decorrer da palavra dele, ele diz: mas eu não te considero mais esta lástima, cheia de pecado e de lama. Eu te chamo por filho. Eu te conheço desde antes de você nascer. Então ele vai sempre além. O seu amor transborda sobre as nossas vidas de tal maneira que nós chegamos a nos sentir constrangidos ao ler a palavra de Deus. Eu estava meditando antes de ler a respeito dessa palavra no livro de Filipenses 3, onde o Senhor fala através da vida de Paulo. Paulo estava preso nessa ocasião. Paulo também escreveu o primeiro trecho que nós lemos. E aqui ele estava preso e ele diz assim no versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E quando eu estava lendo essas palavras a respeito de esperança, a respeito de prosseguir, algo me veio à memória. Quando nós falamos em prosseguir, nós estamos dizendo em alguém que já está seguindo. Nenhuma caminhada é construída de um único passo, de uma única atitude.
É como se eu dissesse que a pessoa que acabou de se converter, que acabou de conhecer Jesus, já adquiriu maturidade de caminhada. Não, ela ainda vai precisar prosseguir, ela vai ser discipulada, ela vai conhecer a Jesus, ela vai se batizar, ela vai desenvolver um relacionamento de intimidade. Imaginem os irmãos que eu chegasse aqui hoje e falasse que conheci Giovanni ontem e nós já vamos nos casar. Todo mundo diria, mas faz um dia que vocês se conhecem. E a caminhada? E o relacionamento? O que vocês conhecem um do outro? E quando nós falamos em prosseguir, nós estamos dizendo disso, de um caminho que já está sendo traçado. E ele diz, quando nós pensamos em esperança, aqui em Filipenses 3, ele fala algo muito importante. Ele diz, nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. E isso é muito importante para quando nós pensamos em prosseguir. Porque muitas vezes nós podemos observar as pessoas que avançam na vida secular, profissionalmente, materialmente, casam, se adquirem bens e avançam. Mas esse avançar é pautado na nossa própria capacidade. Eu vou ingressar numa faculdade, eu vou fazer um curso, eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor, eu vou conquistar. Mas quando nós tratamos de cristãos, nós não estamos falando apenas disso, da nossa capacidade, porque ela é reduzida. Nós não temos nada que nos diferencie de qualquer outra pessoa, senão que algumas pessoas perseveram e outras não. Mas aqui ele está dizendo, não firmem a vossa esperança nas coisas da carne, embora tenham motivos para isso. Nós, às vezes, olhamos para as pessoas do mundo, né, como Asaf nos Salmos, e nos indagamos, por que, Senhor? Algumas pessoas têm tanto, e algumas pessoas que te servem com tanta verdade parecem ter tão pouco. Mas assim como Asaf, quando ele adentrou no templo e o Senhor fez recordar o que ele tinha, que era uma herança incorruptível, algo que está por vir, algo que é desejoso, que todos vão desejar ter quando vier, que é a salvação em Cristo Jesus. E o Senhor nos lembra que isso somente Ele nos concede. E aí, quando eu fui seguindo no estudo dessa palavra, eu vi que Paulo aqui em Filipenses, há teólogos que digam que ele foi até um pouco irônico quando ele disse, não que eu já tenha alcançado, mas sigo. Ele está talvez alertando as pessoas que achassem que já eram santas naquele tempo, dizendo, olha, nem eu mesmo, que sou apóstolo de Cristo, acho que já alcancei tudo isso, porque nós não vamos ser perfeitos aqui na terra, nós não vamos alcançar perfeição, nós vamos buscar por santidade, dia após dia, combatendo dia após dia, com a graça e força que o Senhor nos concede, e com a presença do seu Espírito Santo. E aí ele segue dizendo não apenas coisas banais, mas dizendo a respeito da necessidade de nós avançarmos. A continuidade no trajeto. Mas qual caminho seguir? Quantas vezes nós nos indagamos, Senhor, por onde eu devo caminhar? O que eu devo fazer agora? Qual é o próximo passo? Como saber isso? E Paulo nos diz, é necessário sermos nascidos de novo. Lá em João 3,10, existe um cenário bacana onde Jesus está conversando com Nicodemos, e Nicodemos está indagando Jesus. Ele é mestre, ele tem muito conhecimento, mas ele indaga Jesus. Jesus, como nós nasceremos de novo? Porque ele está querendo dizer, Senhor, não é possível que eu, do tamanho que estou já criado, volte para de dentro da barriga da minha mãe. Como isso? E é engraçado porque Jesus ele vem narrando algo que fala a respeito do vento. Olha, o vento vem e sopra, e você sente o vento, você ouve o vento, mas você não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. E aí ele segue falando, mas Senhor, como? E Jesus diz algo ali que eu imagino que, como Nicodemos não deve ter sentido. Ele diz, olha, se dando um exemplo para você, a respeito das coisas terrenas, como o vento, como a água, como as parábolas, que são coisas do nosso dia a dia, vocês não conseguem entender, quem dirá as celestiais? Jesus está querendo dizer, nós precisamos entender as coisas para as quais nós utilizamos os exemplos. Ele está querendo simplificar para nós, com as coisas terrenas, as coisas celestiais, para que nós possamos entender. E para que nós possamos discernir o caminho que nós vamos seguir, o que nós devemos, o que nós não devemos fazer, nós devemos ter maturidade na fé. E como ter maturidade na fé? É prosseguindo, avançando para o alvo, com o plano para o qual Jesus nos propôs caminhar, na caminhada que o Senhor nos propôs.
Sabe, é muito bacana quando nós pensamos a respeito de discernir algo, porque me veio à mente, quando eu estava estudando, 2 exemplos. Eu gosto muito desses exemplos. As mulheres acredito que gostem mais do que os homens também. Quando nós falamos de ouro, nós falamos de algo diferente. Nós falamos de joia, não de uma bijuteria. E toda mulher gosta de receber joias. Não à toa nós casamos e ansiamos por escolher uma aliança. E o ourives, ele tem a capacidade de discernir o que é ouro e o que não é. Ao cair no chão, ele sabe o que faz barulho e o que não faz, o que é ouro e o que não é. Ao lapidar, ele sabe o que é ouro e o que não é, porque ele tem conhecimento. Uma vez, em 2014, eu fui fazer uma viagem com os meus pais, e lá tinha uma feira bem grande de rua, onde tinha muitos artesãos que trabalhavam com couro. E nós estávamos na dúvida se um bloquinho de anotações que eu estava comprando era realmente de couro ou não. E o artesão falou para minha mãe: a senhora deve pegar um isqueiro e queimar. Se não pegar fogo, é couro. Se pegar fogo, estragou. Mas se tiverem te vendendo por couro, não vai pegar fogo. E ele pegou o isqueiro, colocou debaixo fixo no couro e não queimou. E ele falou, se isso não fosse couro verdadeiro, pegaria fogo. E depois eu fui pesquisar. E é real. Qual é a diferença entre o que conhece o material e o que não conhece? O que vai comprar o que é e o que vai comprar o que não é pelo preço. É o conhecimento. É o conhecimento da palavra que vai nos guiar, que vai nos direcionar, que vai determinar o caminho que nós devemos ir, onde a gente pisa e onde a gente não pisa, o que a gente fala e o que a gente não fala, o que a gente veste e o que a gente não veste, com quem a gente se relaciona e com quem a gente não se relaciona, o que a gente canta e o que a gente não canta. Nós não precisamos nos envolver constantemente em polêmicas ou estarmos atentos ao que todos os gospel influencers falam a respeito. Nós precisamos estar influenciados na palavra, sermos como ourives, que sabem ao som, caiu no chão, é ouro, fez barulho. Ah, não é ouro, eu não vou vender, porque não serve para mim. Pegou fogo, não serve para mim, não é couro, não é legítimo. E é a palavra quem nos orienta sobre o que é e sobre o que não é, sobre o que pode e sobre o que não pode. É a palavra. Nós precisamos sermos nascidos de novo para conhecermos a respeito disso. E é muito bacana a respeito disso, porque quando nós conhecemos Deus, nós conseguimos saber as situações em que nós estamos mais enfraquecidos, mais entristecidos. O Espírito Santo nos incomoda, se achegue mais a Deus, ore mais, jejue mais, para que nós possamos permanecer nele. Deus, Ele nos convoca a sermos pescadores num mundo corrupto. Talvez, se eu pudesse fazer uma ilustração, eu diria que é como se Deus estivesse nos chamando para sermos pescadores no meio do rio Tietê, onde talvez tenha em alguns trechos até muitos peixes, mas tem lugares que são extremamente contaminados. Parece impossível pescarmos algo. E quando eu paro para pensar a respeito de pescadores, eu penso que um pescador, ele não tem nenhuma habilidade extraordinária ou heróica diferenciando ele de qualquer um de nós. Ele conhece o mar, ele tem a rede, ele conhece o barco e ele sabe pilotar. Mas existe algo que diferencia. Ele vive daquilo. Ele sabe o valor que aquilo tem para ele. Se ele não voltar com peixe, ou ele não come, ou ele não paga as contas. Então, ele permanece. Ele não tem uma visão extraordinária. Ah, eu vou jogar aqui, que eu estou vendo lá, 3 metros, tem peixe. Não. Mas ele entra no mar e ele joga. E ele joga. Porque ele sabe o mar que ele está. E ele sabe que ali tem peixe. E então, ele permanece. E nós precisamos ser um pouco mais como pescadores. E me saltou à memória 2 aspectos. Sermos pescadores, no sentido de permanecermos para as coisas da nossa vida, das nossas escolhas de vida. Nós precisamos permanecer quando nós falamos a respeito da nossa família. Nós precisamos permanecer quando nós falamos a respeito do casamento. Nós precisamos permanecer quando nós falamos a respeito das amizades. Nós precisamos permanecer quando nós falamos a respeito dos sonhos que o Senhor tem nos dado. Projetos que o Senhor nos dá e que nós abandonamos. Como se não soubéssemos que estamos no mar, temos rede, temos habilidade, temos força e o peixe está ali diante de nós. Nós só precisamos permanecer.
E uma segunda coisa é a respeito da nossa caminhada com Deus. E eu pensava, faço esse ano 28 anos. E eu pensava quantas vezes até o ano passado eu tinha prometido para mim mesma que eu ia começar uma dieta e uma atividade física e eu ia permanecer. Imaginei, meu Deus, se quando eu fiz 15 e comecei a primeira vez uma atividade física, se até hoje eu tivesse permanecido, como será que eu estaria? Provavelmente como uma musa fitness aí da internet. Mas eu começava e parava, começava e parava, começava e parava, começava e parava. E ficando com o corpo cada vez mais, a musculatura flácida e enfraquecida. E assim somos nós, às vezes, com relação aos projetos de Deus, com relação à nossa caminhada com Deus. Não, esse ano eu vou me firmar, esse ano eu vou mais no culto, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Comecei um projeto aqui que eu peguei na internet, baixei dia 1 de janeiro. Não, esse ano eu vou começar a exercer o ministério que o Senhor tem me chamado. Esse ano eu vou atuar nas ações sociais. O buraco que a gente vê na igreja é o buraco que Deus está te chamando para poder preencher. O defeito que você vê é o defeito que Deus está te chamando a atenção para preencher a lacuna. Seja na assistência social, é na assistência social. Se é nos jovens, vem trabalhar nos jovens. Se é nas missões, vai ajudar as missões. Se é na pregação, você tem que se levantar, estudar a palavra e vir pregar. Porque é aquilo que o Senhor nos incomoda para fazer. Então, você imagina se cada vez que você se propusesse a começar um projeto com Deus, você não desistisse, mas permanecesse, você estaria com uma musculatura espiritual tonificada e fortalecida, como quem planta na rocha. E quando vem a tempestade, você não cai, porque você está fortalecido pela palavra, você está em cima da rocha e você conhece o Deus a quem você serve. E você não vai ficar flácido, enfraquecido e caído a todo momento. Não vai ficar como alguém que sobe a escada e já se cansa antes de chegar na porta. Só que espiritualmente. Porque isso é triste para nós. Nós temos acesso à palavra de Deus. E às vezes nós não nos comprometemos o suficiente. Ficamos como quem entra e sai, entra e sai, entra e sai. Nós precisamos permanecer. Ei, permaneça! O que te impede de permanecer na presença de Deus? Nós precisamos de mais ousadia. Precisamos clamar a Ele por força. Paulo escreveu a Filipenses de dentro da prisão. Imagina se ele não tivesse permanecido naquele tempo. Nós não seríamos alcançados por essa palavra hoje. Jesus permaneceu estando pendurado numa cruz por mim e por você. Imagina se ele tivesse descido. Nós não teríamos alcançado a salvação. Nós não teríamos a presença do Espírito Santo, nós viveríamos em treva, aprisionados ao pecado, sofrendo dia após dia sem termos consciência disso. As coisas seriam de outro jeito. O véu não teria se rasgado, nós estaríamos separados de Deus, precisando que outra pessoa entrasse aqui no templo para nos representar. Mas ele não desceu da cruz, ele permaneceu. E sabe, essa semana meu coração ficou tão triste. Eu estava indo para o trabalho com meu esposo e li um comentário de uma pessoa que tem até uma certa relevância na internet, dizendo que Jesus não morreu por nós, como nós costumamos dizer, porque você tem valor, mas ele morreu porque o seu pecado era muito grave. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso me levou a refletir. Eu fiquei realmente muito triste naquele dia. E eu falei para o meu esposo, eu sou formada em Direito. E eu falei para o meu esposo, eu fico imaginando o seguinte. Se eu tivesse, irmãos, o Senhor abençoar, amém, R$1 milhão, somado entre a minha casa, meu carro, meu patrimônio, tudo que eu tenho, somasse R$1 milhão. E o pai de alguém que está aqui, que eu não conheço, fosse preso. Por um crime muito grave, muito grave. Ele cometeu algo impossível de ser dito. E a pessoa falasse, Gabriela, por favor, vende tudo o que você tem e me dá esse 1 milhão, porque embora o crime seja muito grave, é afiançável. E é R$1 milhão, é o valor que você tem no seu patrimônio, me ajuda. Eu diria, olha, você me perdoa. Mas embora eu acredite que seu pai possa ser inocente, é tudo o que eu tenho. Eu não posso me desfazer de tudo o que eu tenho. Mas eu te digo uma coisa. Eu conheço meu pai está ali. Se o meu pai fosse acusado de algo que ele não fez, e eu tivesse que vender tudo para afiançar a liberdade dele, eu afiançaria, porque eu conheço ele. Jesus conhece você.
E você tem valor sim para Ele. O seu pecado podia ser o pior, mas Ele veio sabendo disso. Porque nós lemos aqui na palavra, Ele subiu naquela cruz quando nós ainda éramos um poço de pecado e imerecedores. Mas Ele subiu mesmo assim. Não é porque o seu pecado era inafiançável, não. Não é porque era só porque você estava cheio e ninguém mais poderia fazer o que Ele fez. Mas Ele era tudo o que Deus tinha. Filho unigênito, o único da descendência de Deus. E mesmo assim Deus mandou tudo o que Ele tinha para suprir a sua necessidade, para que o véu se rasgasse, para que você tivesse acesso, e ao terceiro dia Ele ressuscitasse, e mais posteriormente Ele enviasse o Espírito Santo para suprir a nossa necessidade, e inundasse de glória a nossa vida, e nos enchesse de graça, e nos habilitasse a viver dia após dia, e ainda mais, nos alegrando na tribulação, porque sabemos qual é o nosso destino, é o céu. A nossa descendência nós sabemos qual é, e o nosso destino nós também conhecemos, porque Ele nos garante por meio da palavra. O nosso pecado podia ser muito grave, mas Ele nos conhecia. E quando a gente conhece, a gente permanece. Quando a gente conhece, a gente está disposto a pagar o preço. E aí, quando eu penso nisso, eu me lembro de algo sensacional. Quando eu fui meditar, eu caí no Salmos 86, no versículo 11, ele diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o seu nome. De todo o meu coração te louvarei, meu Deus, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do inferno. Este é o nosso Deus. E tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente e rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim com misericórdia, conceda a tua força a este teu servo e salva o teu filho. Isso é uma oração para Deus. Isso é uma oração, Senhor, assemelha o meu coração ao teu. Senhor, me dá força, me livra, me sustenta, me mostra a direção, me mostra o caminho, me dá visão. Quando a gente volta e fala da cruz, a cruz foi o oposto do egoísmo. E o coração de Deus também é o oposto disso. Deus tem atributos que são dele e que ele derrama sobre nós. Deus, ele é justo, ele é fiel, ele é leal, ele é compassivo, ele é amoroso, ele é maravilhoso. Ele é pacificador, Ele é honesto, Ele é honroso, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. E Ele derrama algumas dessas características sobre nós. E o que eu quero dizer para você? Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para a nossa miserabilidade. Nós reconhecemos que nós não merecíamos, que nós não tínhamos condição de continuar sem aquele sacrifício. E por isso, nós nos colocamos no mesmo patamar do que qualquer pessoa. Não existe uma escada, uma escada de santificação que você vai subindo e vai ficando mais santo. Mas existe uma cruz que serviu para todos. E aí, quando eu penso nisso, eu penso que Deus fez tudo isso por amor de nós. E nós precisamos começar a exercitar isso com relação às outras pessoas também. Nós precisamos nos inspirar mais em Cristo para não desistirmos, para permanecermos. Não desista do seu filho. Não desista do seu esposo, da sua esposa. Não desista dos seus parentes. Ah, mas lá na minha família não tem jeito. Tem jeito porque não depende de você, depende do Espírito Santo de Deus. Seja compassivo, amoroso, misericordioso. Vamos deixar o egoísmo de lado. E sabe o que é o maior egoísmo que a nação já fez? Foi esconder a palavra. Quem tem acesso à palavra, o próprio Espírito Santo ministra o coração. Quantos testemunhos nós ouvimos através do Ministério de Missões, falando a respeito de pessoas que estão inseridas numa sociedade onde não existe a Bíblia, onde não tem a palavra, onde elas são perseguidas. E pessoalmente elas recebem sonhos, elas são batizadas com o Espírito Santo, elas têm visões e elas buscam pela palavra. E quando elas têm acesso à palavra, elas começam a pregar e pessoas começam a ser salvas, nações começam a ser alcançadas. É a palavra.
é a palavra de Deus. A gente precisa se inspirar mais. Nós precisamos que a nossa motivação seja o amor que Deus tem por nós, que tem que se estender. A Bíblia fala que nós temos que amar ferventemente uns aos outros e ao outro como a si próprio. Como a gente vai amar o próximo se a gente nem se ama? Se a gente nem entende o que a gente é para Deus? E aí a gente volta para a oração: Senhor, tem misericórdia do teu filho. Me mostra, Senhor, quem eu sou para você. Por que um amor tão grande fez com que o seu filho morresse por mim? Eu valho muito para Deus. Muito. E uma coisa interessante é que quem permanece vive o extraordinário. Lembra do exemplo da atividade física? Como poderia ser se não tivesse parado? É o extraordinário. Mas o extraordinário secular nem se compara com o extraordinário de Deus. Nem se compara. Eu fico imaginando Paulo. Paulo permaneceu. Ele foi preso diversas vezes. E o quanto Deus foi glorioso na vida dele. Porque enquanto ele estava preso, ele redigia cartas e ele enviava. E as pessoas iam sendo alcançadas. E ele ia enviando as cartas e as pessoas iam sendo edificadas. Ele ia enviando cartas e pessoas iam sendo revertidas para o reino. Almas iam sendo ganhadas, pessoas iam testemunhando. Curas iam acontecendo, igrejas iam sendo fortalecidas. Porque ele permaneceu. Davi foi tentado, Davi pecou, Davi adulterou. Mas ele permaneceu. Um homem segundo o coração de Deus. Como é ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Vitorioso nas batalhas. Deus era com ele. Eu fico imaginando Abraão, já sem vigor, idade avançada. Ele podia ter dito: ai, Senhor, eu entrego. Manda filho para outro que tem mais disposição. Mas ele permaneceu. E ele alcançou as promessas que para os outros pareciam impossíveis. José poderia ter dito quando estava no poço: eu fui traído, nem os meus próprios irmãos me querem. A minha família. Eu estou sozinho no fundo do poço, não tem ninguém por mim, eu vou morrer abandonado aqui. Depois vai preso, eu estou preso, eu já caí no poço, eu vou desistir. Ele permaneceu e ele governou sobre um povo. Ninguém que permanece vive qualquer coisa. Então permaneça. Não saia hoje daqui pensando em todas as coisas. Sabe as desculpas da atividade física? Essas eu conheço bem. Faz 1 ano que eu estou firme. As desculpas: eu estou com fome agora, já carrega um lanche na bolsa. Mas eu não trouxe roupa, já sai de manhã com a roupa. Mas eu não vou ter tempo. Cria o tempo, faz que nem eu. Faz inscrição numa academia 24 horas. Mas eu não tenho como. Cria. É assim que a gente tem que ser com as coisas de Deus. Mas eu não tenho a roupa para ir na igreja. Já sai de manhã com a roupa. Mas eu não tenho hora para orar. Ora enquanto você toma banho. Ora enquanto você dirige para o trabalho. Ora enquanto você está colocando seu filho para dormir. Ora enquanto você está cozinhando. Mas eu não tenho tempo de adorar. Guarda um único louvor, mas louva ele o dia todo. Louva um salmo, louva um versículo. Cria seu próprio louvor. Nós precisamos permanecer para viver o extraordinário de Deus. Nós precisamos. A palavra nos diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Ele é fiel para guardar aquilo que nós depositamos até que venha. Ele não é um de nós que pode se corromper durante o caminho. Ele não é um de nós que pode se perder, que pode esquecer o que te disse. Ele já te conhecia, Ele depositou valor sobre você, Ele pagou a tua fiança, Ele te libertou, derramou o teu amor sobre você. Então permaneça e estimule quem está ao seu redor a permanecer também. Seja edificado e seja edificador, seja fortalecido e seja fortalecedor. Receba as bênçãos para ser abençoador, não retenha a palavra para você. Não faça isso. Eu gostaria de convidar vocês, nesse momento, a se colocarem em pé para nós fazermos uma oração. Nós não podemos nos unir, estendermos as mãos uns sobre os outros. Nós não podemos abraçar quem está ao nosso lado, por uma questão de segurança.
Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Se você quiser orar pela pessoa que está do seu lado, à distância, você pode. E eu quero te convidar nesta noite a orar para que Deus fortaleça você, para que você permaneça, para que você traga à memória aquilo que te dá esperança, que é a tua salvação em Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, Senhor. E nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é a nossa provisão. Porque quando nós olhamos adiante, nós vemos, Pai, a salvação que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos dá direção, que nos indica o caminho, que nos aponta como devemos andar, que nos aponta para a salvação em Ti. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós te agradecemos porque por meio dele somos fortalecidos, somos direcionados. Senhor, nesta noite, Pai, eu quero clamar pelas famílias deste lugar, Senhor, para que elas possam permanecer. Não permita, Pai, que os filhos desistam dos pais e que os pais desistam dos filhos, mas converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não permita, Pai, que os relacionamentos se quebrem, mas que eles sejam inspirados em Ti, Pai. Assim como Jesus e a igreja sejam os esposos e esposas desta igreja, Senhor. Que um é capaz de conceder a vida pelo outro, que um completa o outro, que com o Teu Espírito Santo forma uma união abençoada. Pai, estende as Tuas mãos sobre nós nesta noite, Senhor. Não permita que nós saiamos daqui enfraquecidos, Pai, mas nos reveste da Tua força, da Tua armadura, que por meio do Teu Espírito Santo nos visita nesta noite. Visita os lares, Pai, visita os casamentos, visita os planos de cada um, que nós possamos ser perseverantes, porque é isso que a Sua palavra nos ensina, que nós sejamos ousados, Pai, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas que nós, Pai, tenhamos coragem para seguir adiante, que nós não estejamos, Pai, daqui a alguns meses fracos, Pai, sem força, mas que nós estejamos fortalecidos, firmados no Senhor, que nós tenhamos força para caminhar, que o Senhor, Pai, desenterre sonhos que o Senhor tem dado para as pessoas dessa igreja, que o Senhor levante ministérios no nosso meio, que o Senhor levante pregadores, cantores, Pai, evangelistas, missionários para a Tua obra, que as pessoas, Pai, deixem de murmurar, Pai, tira o murmúrio do nosso meio, Pai, levanta, Pai, no meio de nós, pessoas vigorosas para o Teu trabalho, que é disso que nós precisamos. Levanta no nosso meio pessoas que vão preencher as lacunas e as faltas da Sua igreja, porque este trabalho é Seu, Pai, e nós clamamos pela Tua presença, Senhor. Não nos permita caminhar oscilando entre o que podemos e o que não podemos, mas nos dê discernimento por meio do Seu Espírito Santo, Pai. Nós Te clamamos nesta noite. Pai, eu gostaria neste momento também de orar pela Sua filha Jéssica Nunes, Pai, que teve um problema de saúde, Pai, teve que ir para o hospital. Nós Te clamamos pela vida da Tua serva, Pai, que tem servido nesta casa, Pai, de oração. Manda os Teus anjos agora ao encontro dela, Pai. Que qualquer que seja o problema que ainda não foi identificado, o Senhor envia a cura, envia o renovo, envia o suprimento, Pai, da medicina que nós não temos, Senhor. Envia o refrigério, Pai, para ela nesta noite e que ela saia de lá totalmente reabilitada, Senhor, com a saúde restaurada. Nós oramos também, Pai, pelas pessoas que ofertaram na Sua casa, pelas pessoas que têm se disponibilizado nesta casa, Pai, a serem servos Teus. Pai, guarda-os com as Tuas mãos, Pai. Guarda os nossos pastores nas Tuas casas, os nossos líderes, Pai. Nós Te pedimos, estende as Tuas mãos sobre o Teu povo, Pai. Que nós sejamos encorajados pela Sua palavra, que não fiquemos inertes e paralisados, mas que possamos correr com vigor na direção, Pai, da salvação que o Senhor nos concedeu. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos. No santo nome de Jesus, Pai. Amém e amém.